Vamos rezar a oração do anjo da guarda para começar também? Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Bom, se vocês quiserem sentar. O Zé propôs que a gente falasse um pouco das virtudes durante essas formações, então eu pensei em dividir nas virtudes teologais e depois, as demais, para que a gente pudesse também se orientar e saber o porquê, que existem as virtudes teologais e qual é o fundamento, onde elas se fundam. Mas para a gente entender o que é a virtude teologal, a gente tem que saber o que é virtude, E aí, tudo aquilo que não é vício, de modo geral, é virtude na nossa vida. E as virtudes, elas são adquiridas na nossa vida por meio de uma educação, E essa educação, ela se dá por meio das nossas atitudes, dos nossos atos, e também por meio da perseverança. Tudo isso provém de um esforço que a gente tem que fazer para se manter num estado de graça. Então, se a gente for clarificar um pouco mais isso, a gente tem que buscar a confissão, porque a gente tende a pecar pela concupiscência. O nosso ponteirinho, ele sempre tende para ir para o lado errado, Então, a gente, a partir dessa graça que nos é dada, por meio da confissão, o nosso caráter, ele vai se forjando, e isso daí vai facilitando a prática do bem, na nossa vida. E aí é onde a gente percebe que o homem que é virtuoso, ele é feliz, porque consequentemente ele está na presença de Cristo. Quando nós estamos sendo carregados pelo vício, a gente tende a ser triste. E isso deve ser torturoso, Viver na tristeza, viver longe da vontade de Deus. Por quê? Quando a gente está sendo ferido pelo pecado, quando a gente está em pecado, a gente não mantém um equilíbrio, a gente está em desordem, E aí, quando a gente fala em salvação, a gente percebe que a salvação, ela foi trazida por quem? Por Cristo. Cristo morreu por nós, E Ele que nos dá, Ele é o único que nos dá a graça de permanecer no seu caminho, Então, Ele nos dá todas as graças necessárias para a gente se manter nesse caminho de virtude. E a gente tem que pedir sempre a graça de Deus para que a gente busque as virtudes na nossa vida, uma vez que não há santos, não existem santos sem virtude. E aí a gente olha e fala assim, nossa, mas são virtudes heróicas, do tipo um abandono total, um martírio e tudo mais. Mas a gente tem que ser humilde o suficiente, A humildade também é uma virtude, para reconhecer que a gente não vai se deparar com o martírio logo de cara. Afinal, a gente percebe que os santos que sofreram esses martírios, tiveram essas virtudes heróicas, vamos dizer assim, eles tinham a graça necessária para aquilo. É um movimento natural do homem, a gente se despojar de tal forma que a gente fala assim, não, agora eu vou morrer por Cristo. Como? Crucificado de ponta cabeça. Não é um movimento natural. Sequer é um movimento natural a gente pensar, não, hoje eu tô com dor de cabeça, eu vou ficar com essa dor de cabeça e vou oferecer ela a Cristo sem responder nada para ninguém. E aí eu lembro de uma história muito bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus, que no livro da sua paixão, que ela tem, no momento da sua morte, ela escuta uma irmã do lado de fora do quarto falar assim, coitada, ela não teve tempo de se santificar, de se mortificar. Isso para Santa Teresinha do Menino Jesus. E no leito de morte ela fica calada. E ela não refuta, assim, ela não fala, olha, eu me santifiquei sim, tanto é que estou morrendo, mas sei que vou glorificar a Deus, Então, a gente percebe que os santos, eles desejavam, em primeiro lugar, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus.
e depois eles tinham a graça necessária para corresponder àquilo que Deus chamava eles a fazer, as renúncias que eles deveriam fazer e cumprir com aquilo que eles deveriam cumprir. As virtudes, elas têm essa finalidade na nossa vida, nos educar e nos levar a fazer a vontade de Deus de uma forma plena, né? E aí, o que são nessas virtudes teologais, né? Quando a gente fala em teologais, o que vem na cabeça de vocês, assim? O que vocês acham que é isso? Mais escada. Gustavo? O que são as virtudes teologais? Se a gente for pegar direto pelo nome, acho que fica mais fácil. Theo, logos. Então, é o conhecimento de Deus. Essas virtudes teologais, elas têm essa tendência de nos aproximar de Deus e nos ajudar a conhecê-lo. Então, é simples. As virtudes teologais, elas vão adaptar a vida do homem para que ele possa, em particular, ter o conhecimento de Deus. E assim, todo cristão, como deveria ser, consegue entender um pouco do que é viver a pequena via de perfeição. Vou falar assim porque a gente, acredito que de modo geral se dispõe um dia de cada vez a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, elas vão animar a gente, vivificar a nossa alma para agir de modo que a gente tenha que viver, tenda a querer viver, a vida eterna. E aí o catecismo ele vai dizer assim, que as virtudes teologais, elas fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais. Quais são elas? A fé, a esperança e a caridade. E aí elas são conhecidas, com alguns nomes, como sendo virtudes católicas, em razão do sujeito, por serem próprias do fiel cristão, virtudes infusas, em razão de sua causa, que é Deus, pela graça, e virtudes teológicas, em razão do meio, porque são conhecidas, que é a divina revelação. Então, a fé, cujo objeto é a verdade, a esperança, cujo objeto é a suma bondade, enquanto bem para nós, a gente vai falar um pouquinho depois disso, e a caridade, cujo objeto é a suma bondade, enquanto bem em si mesmo. A gente também vai falar um pouco sobre elas, separadamente, para entender o que quer dizer isso. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. A fé viva age pela caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. Se nós acreditamos em Cristo, se nós somos católicos, tem outro motivo senão pela fé? Popularmente falando, o que é fé? Definam fé para mim. Acreditar em Deus.
Você conhece a Deus? Você já viu Ele? Então você não viu. Você tem fé. É acreditar, mas você não conhece. Você nunca tocou em Deus, nunca foi lá e pegou na mão dele e falou: Senhor, é o Senhor na minha frente? A gente morreria, né? Se isso acontecesse. De felicidade, eu acredito. Mas assim, a fé de sermos católicos, o fato, na verdade, de sermos católicos, o fato de acreditarmos que existe uma vida eterna, o fato de acreditarmos que as nossas pequenas obras, pequenas penitências podem ser uma via para nos ajudar a ir para o purgatório, só existe porque a gente tem fé. Se a gente não tem fé, nada do que a gente está fazendo aqui ou do que a gente faz na igreja tem sentido. E é muito legal isso, porque assim, outra história de conversão. Não sei se vocês conhecem a vida de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela era uma psicóloga. E aí a família dela era católica, assídua, iam à missa. Só que ela era uma menina que também ia à missa com a família, acreditava nas coisas que aconteciam ali, assim, acreditava que o padre era o padre, acreditava que a missa era a missa, mas aquela fé fundada, assim, não existia. E ela ia por ir. Aí, ela era psicóloga. Teve um determinado dia que ela sempre nesse meio, assim, ela buscava entender o porquê que a gente está aqui. Qual que é o fundamento da nossa vida? Por que Deus nos criou? E ela foi fazer uma visita na casa de uma tia, eu acredito, e aí ela encontrou o livro de Santa Teresa d'Ávila, que é O Caminho da Perfeição. E ela leu o livro de Santa Teresa d'Ávila. E depois que ela fechou o livro, ela falou: encontrei todas as respostas que eu precisava. E ela pegou, largou tudo e entrou no Carmelo. Pronto. Por quê? Porque ela teve fé. Naquele momento, ela acreditou em tudo aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, que foi salvífico para as irmãs da ordem dela e que é hoje obra pra gente, né, se fundamentar. E aí sim, ela fundamentou aquilo que ela sempre viveu, mas ela não acreditava plenamente. E a missa porque a mãe ia. Sabe aquela coisa, tipo, eu ando porque todo mundo anda, eu falo porque eu falo também, mas a gente não tem certeza do que a gente vive? Ela teve essa certeza, então ela se converteu. Assim é a nossa vida. Se a gente não tem fé, não faz sentido. Não faz sentido nenhum a gente acreditar que é o corpo e sangue de Cristo. Bom, e aí outra coisa que eu lembrei também de falar, que o demônio, ele acredita muito mais nas coisas do que a gente. Só que a gente é igual Tomé, né? Tem que colocar o dedo lá para acreditar. Só pra gente entender aonde a gente deve se colocar, em qual lugar, em qual esfera a gente deve se colocar. Outro ponto que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. Ela, já na ordem em que ela estava, foi levada por Deus para conhecer o lugar que estava reservado para ela no inferno. Uma doutora da igreja. E aí é um ponto que a gente deve colocar na nossa vida. E o nosso, né? Além do nome, deve ter uma cadeira lá esperando a gente. Então, tipo assim, olha só, né? Uma santa, ela tinha tal grau de espiritualidade tão elevado que mesmo assim a vida dela ainda poderia ser condenada. Aonde nós devemos fundamentar as nossas atitudes, como nós devemos educar nossa vontade, né? Então são pontos que a gente tem que pensar. E aí, voltando ao catecismo, o dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Mas, como eu disse, a fé sem obras, ela é morta. Então, a gente não pode se privar da esperança e do amor.
O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltaram na igreja, né? Então, o serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declara por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Pelo nosso testemunho, nós manifestamos a nossa fé. Bom, e aí, como eu disse, a fé sem obras, ela é morta. E aí a gente vai passar para a esperança, né? O que é a esperança? A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não às nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Veja bem, esse é um ponto muito importante. Tem um filme, não sei se é O Senhor dos Anéis, vocês que gostam, que tem uma parte que eles estavam falando do sentido de você desejar viver, mesmo em meio às dificuldades. E é muito legal essa parte do filme, porque realmente eles falam que deve existir um motivo muito maior para a gente querer viver nesse mundo do que os motivos desse mundo. Basta a gente ligar a televisão. Guerra na Ucrânia. Existe, vamos falar a palavra assim, bem superficialmente, existe esperança de que alguma coisa vai melhorar aqui? Não existe, sendo bem realista. Qual é a nossa esperança? O porquê que a gente continua andando, porquê que a gente continua vivo, trabalhando, falando e servindo a Cristo? Em todos esses ambientes, né? Pela fé, testemunhando aquilo que Deus quer de nós, porque existe a esperança. Agora, esse é um ponto que a gente não pode deixar de acreditar. Nesse mundo não há esperança. A gente vive porque a gente acredita em Cristo. Mas existe um ponto maior ainda. Se eu acredito na vida eterna, eu tenho que esperar que eu realmente vou para o céu, sabendo, claro, que a gente vai passar pelo purgatório. Por quê? Faz sentido eu viver aqui, ter a esperança e pensar assim, deixa pra lá, depois que eu morrer eu vejo o que eu faço? Não. Se a gente não tiver a noção de o desejo de ir para o céu, a gente não tem esperança, porque no inferno vai ter o que de bom? A nossa maior tortura vai ser a ausência de Cristo, a ausência de Deus. Então não há esperança, vai ser só tristeza. A gente quer morrer para ser triste? A gente quer morrer para ser feliz? A gente é feliz, quer morrer para ser mais feliz ainda, servindo a Cristo. Então, quando a gente apoia as nossas forças nessa verdadeira esperança, né, de que eu vou sofrer nesse mundo por Cristo, eu vou ver tudo acabar nesse mundo por Cristo, eu posso pegar uma enfermidade por Cristo, eu posso não estar, posso estar na UTI, no paliativo, com câncer terminal, mas eu ainda acredito em Cristo e na salvação. Pronto. Entendemos o que é a esperança. E aí, voltando para o catecismo, né? Ele diz assim: continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Confia no Deus que você serve. Aquela frase. Devemos confiar no Deus que servimos. E de modo geral, é dessa forma que a gente consegue se abandonar à verdadeira providência. Por quê?
é como se a gente, de modo desinteressado, aceitasse aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque nós temos o quê? Esperança. De que isso vai servir para quê? Para a nossa salvação. Então nós confiamos. Nós confiamos na vontade de Deus, seja ela qual for. E aí nós conseguimos permanecer, então, fiéis, né? Esse Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que nós fôssemos justificados por Sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Então, a virtude da esperança, ela responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades do homem, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Abre parênteses. Para que a gente precisa de psicólogo, psiquiatra, coach? Tá aqui. De verdade, a esperança é o que nos previne de tudo que é desânimo, desalento, tristeza, esmorecimento. Por quê? Porque é aquilo que faz a gente olhar para a cruz e pensar, poxa, e aí eu tô falando, tipo, de verdade mesmo, né? Simples. Poxa, alguém morreu por mim. Alguém deu a vida por mim. E aí, não se sinta ofendida, tá? Não tem nem pai e mãe que paga um amor desse. Não tem. E não tem filho nesse mundo que também paga um amor desse. Porque você pode pensar o que você quiser. O filho morre pelo pai e pela mãe. Tá, eu sou filha. Eu não coloco a mão no fogo por mim. E tem pai e mãe que morre pelo filho? Até tem. Aí a gente não pode negar. Mas assim, diante de toda e qualquer adversidade, o que nos mantém de pé é a esperança. E o que nos mantém firmes para a salvação é a esperança. Senão a gente desiste. E aí nem vou falar de dificuldade, a gente desiste porque a gente entra na fé. E eu não vi a Deus, eu não peguei na mão dele, ele não apareceu para mim em sonho, meu anjo da guarda não desceu, eu não ouvi os passos de São Miguel, eu não vi Santa Filomena. Então quer dizer, por que eu vou acreditar em imagem? Por que eu vou acreditar que o céu existe? Enfim, a esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaac, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Ele, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos. Só um parêntese. A Virgem Maria Santíssima. Qual foi a promessa que Simeão, falou para ela quando ele a encontrou? Me lembra? Que uma espada de dor transpassaria o coração dela. Tá. Depois que ela ficou sabendo disso, Cristo nasceu, Cristo cresceu. Até ele morrer demorou 33 anos. O que é uma pessoa acordar todos os dias? Vamos pensar na gente. Se há 10 anos atrás, ou se hoje, em sonho, não sei, algo acontecesse na nossa vida e Deus falasse assim: olha, Daniel, Gustavo, Cauã, sabe o que vai acontecer com vocês? Daqui 30 anos, vocês vão ser, sei lá, acometidos por uma doença neurodegenerativa que vai fazer vocês ficar numa cama e vai doer muito e vocês vão sofrer muito. Como vocês iam viver isso hoje? A gente ia ficar doido, bater a cabeça na parede, não ia nem mais querer dar sentido para nossa vida. E uma mãe ouviu que uma espada transpassaria o coração dela. E ela continuou vivendo todos os dias, esperando esse dia chegar.
E ela só ficou firme porque ela tinha o quê? Esperança de que por aquilo a salvação entraria no mundo. Então era necessário que aquilo acontecesse. E tem um santo que diz que Deus não deixa a gente saber daquilo que vai nos acontecer porque a gente não suportaria saber. Eu não sei o nome dele agora. Mas a Virgem Santíssima se manteve firme. Por quê? Porque ela teve esperança. Enfim, a esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu. E aí, outro parênteses, tem uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu acho incrível isso, porque ela não está assim, bem-aventurados os que terão prazeres nessa terra. É os que choram, então quer dizer, bem-vindo, sofreremos. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Mas, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. A esperança é a âncora da alma, segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós, como precursor. Também é uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança da salvação. Ela nos traz alegria mesmo na provação, alegrando-nos na esperança, perseverando na tribulação. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, resumo de toda a esperança que nos faz desejar: seja feita a tua vontade. Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a Igreja pede que todos os homens sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. Esperança, ó minha alma, espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigiai cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo. E logo, um tempo bem curto. Considera que, quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a Deus, ao teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado, uma felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Olha que legal, a esperança ela nos faz acreditar que sofrer é bom. E aquilo que nos custa muito, eu falo em termos de padecimento mesmo, é algo que vale muito. Então, assim, enquanto cristãos, né, enquanto católicos, a gente tem que deixar coisas para trás. A gente é chamado a renunciar às coisas, mas feliz, alegre, né? É aquilo que falam, aqui tem uma passagem que fala, que eu também sou péssimo para lembrar as passagens, mas assim, unja o seu rosto, né? Lava o teu rosto, eu esqueci a passagem agora, mas assim, não deixe se mostrar abatido. E isso daí, eu não digo assim no dia a dia, porque tudo bem, tem dias que a gente não tá bem mesmo, mas, por exemplo, quando nós entramos num caminho e somos chamados a servir a Cristo, a gente tende a deixar alguns prazeres para trás. Falando assim, de modo prático, nós somos chamados a deixar os prazeres da carne. Porque nós sabemos que o fundamento do namoro é a vida em castidade. E aí, deixando os prazeres da carne, que eu acredito que hoje estou falando para a gente poder entender melhor, a gente também é chamado a deixar a gula. A gente é chamado a ordenar a nossa vida tendo horas para rezar, hora para comer. E aí a gente se condiciona a viver para Cristo. É
é gostoso, assim, é bom falar assim, ah, não, hoje eu acordei às 5 da manhã para rezar o rosário e eu achei bom. Não, bom é ficar dormindo, a gente tem que ser realista. É ótimo ficar dormindo. Quantas vezes a gente não tá lá naquele sono maravilhoso, o despertador toca e a gente tem que ir na missa? Não é verdade? Ou quantas vezes a gente é convidado a deixar de rezar para assistir um jogo de futebol, os meninos. E para isso a gente tem que dar o quê? Glória a Deus, né? Internamente falando, a gente não vai sair falando isso para todo mundo porque é vaidade, mas a gente tem que dar glória a Deus. Então todas as coisas que a gente vai deixando para trás não são motivos de tristeza, mas são motivos de alegria, porque a gente está deixando por algo bom, algo muito bom, que vai valer a pena lá na frente. Então a esperança nos faz crer que o sofrimento, ele sendo acolhido, é muito bom. É diferente da gente desejar, e aí entra a questão da vaidade mesmo, desejar sofrer, tipo, pode mandar, prova, que eu tô aqui super disposta. Não, a gente não tem lógico, alguns têm, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque talvez a gente não tenha essa capacidade para perseverar, e isso pode ser vontade nossa, e a gente está falando de acolher a vontade de Deus, né? Existe uma diferença. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei esquecendo, mas depois eu lembro e eu falo da esperança também. Enfim, e aí a gente entra na virtude da caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da caridade o novo mandamento, amando os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Por isso, diz Jesus, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. E ainda, este é o meu preceito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fruto do Espírito e da plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo, né? Permanecei em meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. O Senhor exige que amemos como Ele mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele as crianças e os pobres. O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos lá. A caridade, então, até esse primeiro momento, a gente entende que é o quê? É realmente um atos, né? Como eu posso dizer? A entrega de uma imitação perfeita daquilo que Cristo fez por nós, que foi morrer por nós. O que a gente entende como caridade no mundo que a gente vive hoje? Pode falar como vocês entendem. Esmola. O que mais? O amor ao próximo. E de todos isso daí não está errado. Porque quando a gente fala em caridade, a gente fala do amor autêntico. Cristo morreu por nós. Por quê? Por caridade, porque Ele nos amou. E o amor, hoje, na nossa vida, ele se manifesta até que de forma material. Por meio da esmola, por meio, sei lá, de você suportar com caridade os defeitos do próximo, que às vezes fala demais ou fala de menos, e a gente tem que suportar. Mas se a gente fizer a obra de caridade sem estar na verdade, é caridade? Não. É vaidade. E aí, eu vou trazer um exemplo bem assim, atual dos tempos que a gente vive hoje. Santa Teresa de Calcutá.
Santa Teresa de Calcutá tirava o quê? As pessoas da lata do lixo. Pegava o leproso lá em Calcutá, limpava o leproso, porque ela gostava, porque ela achava bonito. Não. Por quê? Porque ela via o que no outro? Cristo. Ela era chamada a fazer aquilo porque ela via Cristo no outro. E aí ela vivia o quê? A verdade. Porque ela exercia a caridade, mas ela não deixava de viver a verdade ou de testemunhar a sua fé. E daquela forma que ela era chamada a viver, ela servia, se doava a Cristo. Então, ainda que a gente testemunhe a nossa caridade, os nossos atos em obras, a gente tem que estar muito voltado a fazer todas essas nossas ações por amor a Cristo. Porque se a gente pensar racionalmente falando, nós vamos acabar com a pobreza do mundo? Não vamos. E a gente tem que ter uma outra noção. A gente não deve ajudar alguém, e aí é a Juliana falando, tá? Eu penso assim, a gente não deve ajudar alguém achando que a gente está ajudando aquela pessoa, porque a gente pode estar se ajudando muito mais do que ajudando aquela pessoa. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter para não confundir a caridade que o Evangelho nos traz com a obra somente, vazia da fé, vazia da esperança. E aí, a gente tem que pensar que Cristo nos amou, mesmo quando nós ainda éramos inimigos dele. E essa é a verdadeira caridade, daquele que morreu na cruz para nos salvar. E uma alma disposta, que suponhamos que é o que a gente acorda todos os dias, com uma alma disposta a servir a Cristo, dá o que para Cristo? O que a gente tem feito diariamente para Deus, antes mesmo de olhar para quem está do nosso lado? Então, a caridade, se ela é dada em atos, deve ser em primeiro lugar oferecida, a Cristo. A gente vive num tempo propício para isso, que é a Quaresma. Por isso a gente escolhe uma penitência, porque a gente se vê na necessidade do amor de Deus e a gente se enxerga como miserável e a gente oferece a nossa miséria em penitência por amor a Cristo. E aí que a gente tem que ter, sim, noção de que a gente não precisa fazer realmente grandes coisas. As pequenas renúncias, por caridade, por amor a Cristo, que ainda vai ser pouco, porque a gente ainda não teve coragem de morrer por Ele. Ele morreu por nós, primeiro, Então, vamos voltar. Diz ainda o apóstolo, se não tivesse a caridade, nada seria. E tudo que é privilégio, serviço e mesmo virtude, o que é, serviço, privilégio, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanece em fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas é a caridade. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que é o vínculo da perfeição. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si. É fonte e termo de sua prática cristã. A caridade assegura e purifica nossa capacidade humana de amar, elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Já não está diante de Deus como escravo, em termo servil, nem como mercenário, à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. E aqui que é onde eu queria chegar. Por quê? A gente tem que falar a verdade, não é? E a gente eu sou assim. Nós somos assim. A gente às vezes vai lá e vou falar por mim, assim, só para vocês entenderem. Quantas vezes eu não fui lá e falei, nossa Deus, eu queria muito isso.
Se for da tua vontade, mas em primeiro lugar pode colocar a minha. Então, a gente, de modo particular, costuma se aproximar de Cristo de uma forma mercenária, do tipo, vou fazer uma penitência ou vou começar uma novena para receber tal graça. E aí é onde a gente tem que repensar um pouquinho e se colocar em qual posição. Tá, eu realmente vou fazer uma novena por uma necessidade, mas por amor a Cristo. Vou exercitar essa caridade por caridade de forma perfeita. E se não for atendido esse pedido, tá tudo bem. Esse é um exercício diário e às vezes é até uma violência contra nós mesmos, porque a gente sempre tem a tendência de organizar as coisas como nós queremos que elas sejam organizadas, né? Assim acontece em todas as instâncias, querer o controle de tudo. Então, aqui no catecismo ainda diz assim: ou nós nos afastamos do mal por medo do castigo, estando assim na posição do escravo, ou buscamos o atrativo da recompensa, assemelhando-nos aos mercenários, ou é pelo bem de si mesmo e por amor de quem manda que nós obedecemos, e estaremos então na posição de filhos. É aquilo, né? A gente deve se aproximar de Cristo realmente por amor, e não só por medo de ir para o inferno, porque dizia Santa Teresinha do Menino Jesus também: Senhor, mesmo que o Senhor me mandasse para o inferno, eu ainda o amaria. A que ponto chega, né? Um coração tão disposto assim. Isso é o amor, né? Isso é a caridade. Então a caridade, ela tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita reciprocidade, é desinteressado e liberal. É amizade e comunhão. Correção fraterna. Aqui ele fala da correção fraterna. Eu me recordo de uma vez que eu li um livro de Santa Teresa de Calcutá, e ela é vista como a santa dos pobres, né, que ajudava e tal, e adoro Santa Teresa, tenho uma devoção muito particular a ela. Só que tem uma parte do livro dela que perguntam para ela o que ela acha mais absurdo, né? E aí, como ela é a santa dos pobres, esperava-se que ela respondesse assim: eu acho absurdo a pobreza no mundo, a miséria, ver os meus filhos passarem fome. E ela diz assim: a comunhão na mão. Se espera isso de uma santa, de uma velhinha que socorria todo mundo. E aí quando perguntam o que a senhora acha mais absurdo, ela fala comunhão na mão. O que ela diria de hoje em dia, né? E aí eu nem vou entrar no mérito do que a gente deve ou não fazer, sempre voltado para a obediência à igreja, mas é isso, é a gente não deixar que entre dentro do nosso coração o assistencialismo, que longe da fé é filantropia, acho que é esse o nome. Então, a gente tem que sim ajudar e, enfim, efetuar, mas a maior caridade que a gente pode fazer é falar a verdade, né? E a verdade com V maiúsculo, que é Cristo. Enfim, a fidelidade de todas as nossas obras é o amor, com A maiúsculo. Este é o fim, é para alcançá-lo que corremos, é para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. E aí, resumidamente falando, a virtude é essa disposição habitual e firme de fazer o bem, né? E são disposições estáveis da nossa inteligência, da vontade, que regulam os nossos atos e ordenam as nossas paixões. Bom, uma coisa que eu já vou fazer até pra gente ir encerrando, é uma pergunta que vocês não precisam responder, né? Nem eu vou responder, mas uma pergunta pra gente refletir. Qual é a disposição da nossa alma? Pensem nisso. Façam esse exercício. Qual é a disposição da nossa alma? Por quê? Existem algumas formas de ser que a gente tem que se colocar. A primeira delas é quando a gente sabe o que tem que fazer, mas se dá como preguiçoso. A gente quer agradar a Deus, mas a gente não quer a cruz. A gente quer algo, mas sem saber
sem saber o como. Eu desejo a salvação, mas o como me salvar é algo que eu não estou preparado para acolher. Porque nós somos convidados a abraçar a cruz, na verdade. A gente não é convidado a ter um caminho só de flores. Não deve se fosse assim, mas se nem a Mãe do Céu teve a graça de passar por essa vida sem uma dificuldade, quem dirá nós. Então, existe esse estágio, e aí vocês reflitam, assim como eu vou refletir. Aquela pessoa que quer tirar um afeto desordenado, mas de uma forma imperfeita, então eu vou fazer uma renúncia, mas só 50%. Na quaresma, eu vou deixar de comer chocolate, mas só de segunda a sexta, de sábado e domingo eu vou comer. Tipo isso, sabe? Mas aí cada um coloca na sua vida. Como que acha que quer tirar um afeto, mas tira meio imparcialmente. Um exemplo para os pais, né, que eu acho que é bem prático. Eu quero me desapegar do meu filho, né, então quero que meu filho seja independente, mas morando na mesma cidade que eu, mas morando, se possível, dentro da minha casa. Tipo isso, sabe? Essas pequenas coisas. E o terceiro, o terceiro é aquela pessoa que sabe o que quer e tem disposição para fazer o que tem que ser feito, né? E a gente consegue fazer isso? Consegue. Quando? Quando a gente vive na graça de Deus, né? Ou busca viver na graça de Deus e tem essa disposição para ter virtudes. As virtudes, elas são conquistadas a partir da prova, a partir da provação, porque é muito difícil. E eu falo enquanto ser humano, o ser humano ele é muito teimoso e muito infiel. Então o inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, mas na fé parece que não é bem assim. A gente tem que passar para aprender. Então, na nossa rotina, a gente tem que buscar onde a gente pode encaixar essas virtudes. E aí eu termino com a leitura da Vida Interior, do Sulco, de São José Maria Escrivá, que diz assim: consegue mais aquele que importuna mais de perto. Por isso, aproxima-te de Deus, empenha-te em ser santo. Gosto de comparar a vida interior a uma veste, a veste nupcial de que fala o Evangelho. O tecido compõe-se de cada um dos hábitos ou práticas de piedade, que como fibras dão vigor ao pano. E assim, como se despreza um terno com um rasgão, mesmo que o resto esteja em boas condições, se faz oração, se trabalhas, mas não és penitente, ou ao contrário, a tua vida interior não é, por assim dizer, cabal. Deu para entender isso? Se fazes oração, se trabalhas, mas não és penitente, ou ao contrário, se és penitente, mas não faz oração, a tua vida interior não é, por assim dizer, cabal. Vamos ver quando acabas de entender que o teu único caminho possível é procurar seriamente a santidade. Decide-te, não te ofendas, a tomar Deus a sério. Essa tua leviandade, se não a combates, pode terminar numa triste farsa blasfema. Umas vezes deixais explodir o teu mau caráter, esse que em mais de uma ocasião aflora com uma dureza disparatada. Outras, não cuidas de arrumar o teu coração e a tua cabeça, para que seja um aposento regalado para a Santíssima Trindade. E sempre acabas por ficar um tanto longe de Jesus, a quem conheces pouco. Assim, nunca terás vida interior. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. São muitos os cristãos que seguem Cristo, pasmados ante a sua divindade, mas o esquecem como homem e fracassam no exercício das virtudes sobrenaturais. Apesar de toda a armação externa de piedade, porque não fazem nada por adquirir as virtudes humanas. Remédio para tudo, santidade pessoal. Por isso, os santos estiveram cheios de paz
de fortaleza, de alegria, de segurança. Até agora não tinhas compreendido a mensagem que nós, os cristãos, trazemos aos demais homens, a escondida maravilha da vida interior. Que mundo novo lhes está mostrando? Quantas coisas novas descobristes? No entanto, às vezes és um ingênuo e pensas que já viste tudo, que já estás a par de tudo. Depois, tocas com as mãos a riqueza única e insondável dos tesouros do Senhor, que sempre te mostrará coisas novas, se correspondes com amor e delicadeza. E então compreendes que estás no princípio do caminho, porque a santidade consiste na identificação com Deus, com este nosso Deus que é infinito e inesgotável. E com o amor, mais do que com o estudo, é com amor, mais do que com o estudo, que se chega a compreender as coisas de Deus. Por isso, tens de trabalhar, tens de estudar, tens de aceitar a doença, tens de ser sóbrio, amando. Para o teu exame diário, perguntas, né? Deixei para alguma hora sem falar com meu Pai de Deus? Conversei com Ele com amor de filho? Não queiramos enganar-nos. Deus não é uma sombra, um ser longínquo que nos cria e depois nos abandona. Não é um amo que se vai e não volta mais. Ainda que não percebamos com os nossos sentidos, a sua existência é muito mais verdadeira que a de todas as realidades que tocamos e vemos. Deus está aqui, conosco, presente e vivo. Ele nos vê, nos ouve, nos dirige e contempla as menores ações, as nossas intenções mais escondidas. Acreditamos nisso, mas vivemos como se Deus não existisse, porque não temos para Ele nenhum pensamento, nenhuma palavra, porque não lhe obedecemos, nem tratamos de dominar nossas paixões, porque não lhe manifestamos amor, nem nos desagravamos. Vamos continuar a viver com fé, e não uma fé morta. Então, para a gente finalizar, a gente tem que ter a fé, a esperança e a caridade. E assim como São José Maria Escrivá nos diz, nós somos convidados a ter uma vida interior para que isso aconteça, mas a gente, por nós mesmos, não conseguimos. E eu termino de novo com Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, uma vez, ela se viu pequenina, né, novinha, e aí ela subiu um primeiro degrau de uma escada e caiu. Tentou de novo e caiu de novo. Na terceira vez ela começou a chorar e ergueu os braços e falou: Jesus, eu não consigo. E aí Jesus falou: agora sim. Desceu as escadas, pegou ela no colo e falou: eu te carrego no colo. Isso é para a gente entender que longe da graça de Deus, a gente continua como criança, que não sabe andar direito e vai cair e vai se machucar várias vezes. Então, para que a gente tenha as virtudes, que a gente consiga adquiri-las, a gente tem que pedir a graça de Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.